Bom dia, irmãs e irmãos de paz e bem. Um abençoado domingo para todos e todas. Hoje, segundo domingo da Páscoa, estamos na quadra, no período pascal, que vai até Pentecostes. E nesta jornada, vamos ver os sinais do ressuscitado, seguir os passos dele, caminhar junto com ele. E nesse sentido, também nos abrir a dimensão da ressurreição em nossas vidas, celebrando sempre a vida que vence a morte, o ódio, a violência, o medo. Para quem ainda não me conhece, sou o reverendo Eduardo Henrique, da Igreja Episcopal Anglicana do Brasil. Estou aqui na Diocese Sul-Ocidental, na cidade de Santa Maria, no Rio Grande do Sul. Paz e bem, gente querida. Hoje, o Evangelho nos fala de fé e crença. Vamos conversar um pouco sobre isso. Mas antes, aqueles recadinhos. Se não é inscrito, se inscreva no canal Paz e Bem, Marque lá aquele sininho para você receber as notificações. Curta, compartilhe. Dessa forma você colabora para que outras pessoas conheçam o canal Paz e Bem, conheçam aqui a nossa comunidade. E se você puder e quiser contribuir conosco, uma pequena quantia, você pode fazer sua assinatura solidária. Tem um link aqui embaixo para fazer a assinatura solidária. E quem já é assinante, nosso muito obrigado, gratidão. Tem nos ajudado muito na manutenção e melhoria das condições de nossa comunidade, de nossa transmissão. Tá bom assim? Pois é, gente. Hoje, segundo domingo da Páscoa, não é? A gente tem as experiências do ressuscitado. E, particularmente, uma que aconteceu 8 dias, depois da Páscoa do Senhor. Ou seja, no domingo. Então, eu vou ler mais uma vez, eu vou ler esse texto, que é sobre Tomé, e a gente vai analisar um pouco o contexto, a questão de como essa experiência pode e deve ser atualizada, abrindo possibilidades para que a gente possa enriquecer a leitura, a sua leitura, o seu olhar sobre a fé. Vamos lá. O texto de hoje se encontra em João, capítulo 20, do versículo 19 até o 31. 19 até o 31. Vamos lá. À tarde desse mesmo dia, ou seja, no domingo passado, domingo da Páscoa, domingo da ressurreição, primeiro dia da semana, estando fechadas as portas onde se achavam os discípulos por medo dos judeus, Jesus veio e, pondo-se no meio deles, lhes disse: a paz esteja convosco. Tendo dito isso, mostrou-lhe as mãos e o lado. Os discípulos então ficaram cheios de alegria por verem o Senhor. Ele lhes disse de novo: a paz esteja convosco. Como o Pai me enviou, também eu vos envio. Dizendo isso, soprou sobre eles e lhes disse: recebei o Espírito Santo. Aquele a quem perdoardes os pecados, ser-lhe-ão perdoados. Aquele aos quais retiverdes, ser-lhe-ão retidos. Um dos 12, Tomé, chamado Dídimo, não estava com eles quando veio Jesus. Os outros discípulos, então, lhes disseram: vimos o Senhor. Mas ele lhes disse: se eu não vir com suas mãos o lugar dos cravos, e não puser meu dedo no lugar
dos cravos e minha mão no seu lado, não crerei. 8 dias depois, né, achavam-se os discípulos de novo dentro de casa e Tomé com eles. Jesus veio, estando as portas fechadas, pôs-se no meio deles e lhes disse: Paz esteja convosco. Disse depois a Tomé: Põe o teu dedo aqui e vê as minhas mãos. Estende tua mão e põe-na no meu lado. E não sejas incrédulo, mas crê. Respondeu-lhes Tomé: Meu Senhor e meu Deus. Jesus lhe disse: Porque viste, credes. Felizes os que não viram e creram. Jesus fez ainda, diante de seus discípulos, muitos outros sinais, que não se acham escritos neste livro. Esses, porém, foram escritos para crerdes que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenham vida em seu nome. Esse é o texto, né, do lecionário de hoje, da Igreja Católica, da Igreja Episcopal Anglicana do Brasil, de outras igrejas históricas. O texto do encontro, né, de Jesus com os discípulos e, particularmente, aqui, né, com Tomé. O que é que a gente pode, a partir desse texto, perceber? Como eu digo aqui já várias vezes, os textos, né, bíblicos, eles não são, vamos dizer, um texto quase que jornalístico, né? Jornalístico, que você vai lá e coloca como se fosse uma narração de um evento. Mas ele se presta a outro tipo de revelação, a outro tipo de ênfase, que é a questão da fé, né? São textos, particularmente o texto de João, textos extremamente teológicos. Então temos aqui um Tomé, que diz, se eu não colocar o dedo, se eu não colocar minha mão, se eu não ver com esses olhos, eu não creio. Apesar do testemunho dos outros, que disseram ter visto Cristo. Pois bem, a gente sabe que o Evangelho de João é um evangelho tardio. Dentre aqueles que estão na Bíblia, né, são os canônicos, né, porque existem outros evangelhos que são apócrifos, que são colocados fora do cânon. Os 4 evangelhos, né? Os sinóticos, Lucas, Mateus e Marcos, e o Evangelho de João, que é um evangelho tardio. Ou seja, a comunidade de João, uma comunidade que produziu esse evangelho, né, que, vamos dizer assim, consumia esse evangelho, tinha acesso a esse evangelho, essa comunidade, gerações tinham passado que testemunhavam a ressurreição, testemunharam a experiência da ressurreição de Jesus. E que por conta disso tinham todo o direito em não crer. Porque não viram. Viram falar sobre. Nesse sentido, eles estão muito próximos de nós, né? Essa comunidade tem muito essa ênfase. E por isso, esse texto é tão atual. Porque fala de pessoas que não viram ou não perceberam a experiência do ressuscitado. Eu não quero aqui entrar, né, sobre como se deu a ressurreição, como era, e são questões teológicas e, enfim. O que eu quero dizer é que essas pessoas que produziram, né, a quem foi dirigido o Evangelho de João, não tinham a experiência da vivência, né, da experiência do ressuscitado. Escutavam contar sobre. Então, esse trecho do Evangelho é colocado, inclusive, como
conclusão do Evangelho de João. Ah, reverendo, mas tem um outro capítulo, né? A gente pode até... Alguns estudiosos dizem que esse último capítulo, capítulo 21, é um acréscimo, né? Que é o encontro de Jesus na praia com os discípulos, encontro com Pedro, para reabilitar a figura do Pedro. Mas o que eu quero dizer aqui é que esse episódio fala de pessoas, e aí a comunidade de João, que não tendo visto ou não tendo presenciado, não tendo experimentado a experiência imediata do ressuscitado, questionavam. Assim também, e digo com muita tranquilidade, e assim nós também. Nós precisamos questionar. A gente precisa questionar. É muito salutar para uma experiência religiosa madura o questionamento. E perceber, a partir desse questionamento, os elementos que esta narrativa coloca. Observem alguns traços, que a gente precisa sublinhar nesse texto, para que essa coisa não fique descontextualizada e que a gente, de repente, não perceba. Jesus sopra o Espírito, ou seja, em João, o Espírito é soprado no encontro com Jesus. Ali é o Pentecostes, vamos dizer assim, de João. Em Lucas, o Evangelho termina, e começa já no início do livro de Atos, com a experiência do encontro dos discípulos com Maria e outras pessoas, onde se dá a experiência de Pentecostes, propriamente, relatado como Pentecostes. Então, a experiência da crença ou da experiência da revelação do Jesus se dá a partir da manifestação do Espírito Santo, que revela a mensagem de Jesus. E a mensagem de Jesus é clara. É a mensagem que a paz esteja convosco. E essa se tornou vamos dizer assim, a expressão utilizada para o reconhecimento do cristão e da cristã. Ou seja, aqueles a quem desejam uns para os outros a paz. E essa paz vem de quem? De Jesus Cristo. Da experiência do ressuscitado. É o ressuscitado que anuncia a paz e sopra o Espírito sobre nós. Ou seja, o contexto da revelação do ressuscitado é a expressão mesma do envio. Assim como meu Pai enviou, eu vos envio. Ou seja, isso não é sozinho, é com o Espírito. É o Espírito que nos leva a anunciar essa experiência da ressurreição. Ou seja, é uma experiência da fé. Por isso que a gente tem que ter muito cuidado, inclusive com alguns canais, alguns vídeos falando sobre qual a constituição, foi uma relação atômica, quântica, e aí houve uma mudança, uma transmutação do corpo. Quer dizer, às vezes isso não ajuda. Sei, a gente pode até especular a respeito. Dá espaço para especulação. Mas a experiência do ressuscitado é uma experiência da fé. O que aqui se coloca é que essa experiência da fé torna-se tangível com Tomé. Tomé é aquele que toca, é aquele que experiencia carnalmente, vamos dizer até assim, essa experiência do ressuscitado.
vai até as últimas consequências. Né? Quer sentir no corpo essa experiência, na sensibilidade do toque. Assim devia ser nós, né? Sermos assim também. Experienciar no nosso corpo, na nossa carnalidade, na nossa dimensão sensorial, essa experiência do ressuscitado. E essa experiência do ressuscitado levaria a anunciar o quê? A boa nova da paz. E é isso que leva, nesse encontro íntimo, né, de Tomé, porque os outros não tocaram, eles viram. Mas, vamos dizer assim, a relação de Tomé é mais íntima, é mais intensa, é mais sensorial, né? E nesse sentido a gente reabilita o Tomé. O Tomé é tão maldito, né? Ah, só acreditou porque viu. O próprio texto coloca isso, né, na boca de Jesus. Felizes aqueles que não viram, creram, né? E a esse recado, Jesus está falando nem tanto para Tomé, mas para a comunidade de João. Felizes aqueles que acreditaram, mas não viram. A comunidade de João, que também somos nós. Esse é o sentido, gente, do texto. Não se pode daqui tirar sobre, não é, coisas mirabolantes. Jesus ressuscitado torna-se tangível ao toque, ao encontro. Mais feliz é aquele que, como a geração da comunidade de João, é assim como nós, cremos pela fé. Né? A fé é uma posse antecipada do que se espera, uma forma de revelar realidades que não se veem. Hebreus 11:1. Texto, para mim, é a definição perfeita da fé. É uma posse antecipada do que virá, né? Do que se espera. Uma forma de revelar realidades que não se veem. Não é? A experiência do ressuscitado, que se ressuscita em cada um que fala da paz. Muitos cristãos e cristãs hoje fazem arminha, né? Tocam o medo e o terror nas redes sociais, né? Apoiam a violência, a pena de morte, enfim. Isso não é a experiência do ressuscitado. Isso, pelo contrário, vai na contramão dele. Essa é a experiência do endemoniado. Demônio, né? Aquilo que se apossa e toma posse no sentido de propriedade. Satã, o inimigo, aquele que é o adversário, a sombra, né? Mas que a gente aqui entende como algo que se exterioriza e que mantém aqui, ó, o sistema funcionando, né? Através do quê? Da ideologia, a falsa verdade. Por isso que o diabo, aquele que divide, é o pai da mentira, é o pai da fake news, né? Então, é isso que a gente precisa compreender dentro desse contexto. Porque o Evangelho é o Evangelho da paz. É o Evangelho do amor. Então, como Tomé, toquemos no ressuscitado. Busquemos essa experiência, né, de intimidade com ele. Para que dessa forma a gente possa, né, não só reabilitar o pobre do Tomé, né, mas que a gente possa revelar a ele, revelar através dele, a nossa fé, né, a fé no ressuscitado. Então, gente,
recebam a bênção de Deus, dizendo sempre, sempre, aqui, 21 horas, 21 horas, aqui no canal Paz e Bem, ofício ao fim do dia, tá? Vamos orar, a gente medita, a gente faz uma oração pelas pessoas enfermas, pelas pessoas doentes, pelas pessoas enlutadas, enfim, oramos pelo Brasil, pelo mundo. Venha se juntar com a gente, né? Que 21 horas, todo dia, de domingo a domingo, aqui no canal Paz e Bem, oração ao fim do dia. Então, nesse sentido de um abençoado domingo para todos e todas, deixo a bênção de Deus, uma bênção própria para esta quadra da Páscoa. O Deus da paz, que ressuscitou dos mortos a Jesus Cristo, Senhor nosso, grande pastor de ovelhas, nos aperfeiçoa em todo bem, para fazermos a sua vontade. E a bênção de Deus onipotente, Pai, Filho e Espírito Santo, seja conosco. Conosco habite eternamente. Amém. A paz esteja convosco. A paz de Jesus esteja sempre conosco. Paz e bem, gente querida. Tchau, galerinha de Paz e Bem. Até o próximo domingo.